Vou iniciar a gravação aqui. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, uma excelente terça-feira para vocês. Vamos iniciar a nossa aula então, e o nosso assunto hoje, nós continuaremos aí a falar sobre o recurso de apelação, né? Nós vamos falar hoje então dos artigos 596 até o artigo 600 do Código de Processo Penal. Então, fica aí já, nesse momento, essa análise que nós devemos fazer sobre o recurso de apelação. O artigo 596, ele tem a seguinte redação: a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Então, o que nós analisamos já aí pela redação, né, pela análise literal daquilo que diz o artigo 596, nós conseguimos observar dois assuntos bastante distintos. O primeiro assunto é o recurso de apelação, em qual efeito ele é recebido, né? Ou seja, nós vamos aí verificando que o recurso de apelação no tocante à sentença absolutória, então recurso de apelação, né, no tocante à sentença absolutória, ele é recebido somente no efeito devolutivo, ou seja, ele não pode suspender, né, os efeitos desta sentença, ele não pode suspender os efeitos desta decisão judicial terminativa, ou seja, né, ele não vai impedir que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Por que ele não pode impedir que o réu seja posto imediatamente em liberdade? Porque o magistrado, né, devidamente fundamentado nas provas dos autos, concluiu pela absolvição do indivíduo. Então, não poderia, por exemplo, aqui, o recurso de apelação do Ministério Público também ser recebido no efeito suspensivo. Ele não poderia suspender, né, aqui os efeitos da sentença absolutória. Não poderia deixar a pessoa presa enquanto houvesse a discussão de um recurso de apelação por parte do Ministério Público. Então, o artigo 596 ele é de fundamental importância, já que ele nos traz que, quando um recurso de apelação for interposto contra uma sentença absolutória, será recebido somente no efeito devolutivo e não no duplo grau de efeitos de recursos, né? Nós sabemos que nós temos dois efeitos que os recursos podem produzir: o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Devolutivo é encaminhar a instância superior para que ele seja submetido à reanálise do julgamento. O efeito suspensivo, que iniba ali que aquela sentença já produza seus efeitos, conforme nós já estudamos lá nos artigos 91 e 92 do Código Penal, né? Os efeitos genéricos e os efeitos específicos da sentença condenatória. Então, aqui, sobre essa análise, nós temos então que, quando for um recurso de apelação contra uma sentença absolutória, como eu disse, somente será recebido no efeito devolutivo e o réu, se preso, deverá ser posto imediatamente em liberdade. Aí vem o parágrafo único e nos traz um outro assunto, né? Na verdade, ele nos traz uma exceção. Que exceção ele nos traz? Que a apelação será recebida no efeito suspensivo quando o indivíduo absolvido já estiver submetido a uma medida de segurança provisoriamente aplicada. Ou seja, então, o que é que nós estamos falando? Em que pese o indivíduo, né, tenha sido absolvido, ele apresenta um nível, um grau de periculosidade. Por isso ele foi submetido a uma medida de segurança. E aqui vamos pensar
na medida de segurança mais gravosa, que é a internação em hospital de custódia ou manicômio judiciário. Então, essa é uma outra hipótese aqui, trazida como exceção ao artigo 596 do Código de Processo Penal. André, me dá um exemplo concreto sobre essa hipótese do parágrafo único. Vou dar um exemplo concreto. Vamos lembrar novamente do Adélio Bispo. O Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente Bolsonaro durante as eleições, né, a campanha eleitoral, ele foi considerado como inimputável à data do fato, e aí então ele foi absolvido, né? Por quê? Porque ele não tinha, conforme a perícia médica realizada, ele não tinha consciência do ilícito praticado. Para ele era um ato normal em que ele deveria cumprir, né? Então, naquela hipótese, naquela situação, ele foi considerado como inimputável. Foi absolvido, já que não existe ali a consciência da ilicitude da conduta, conforme os preceitos do direito penal, e também foi mantido em medida de segurança em razão da demonstração concreta de periculosidade, tanto a ele mesmo quanto à sociedade. Então, esse é o exemplo que nós temos aí do parágrafo único do artigo 596. Pessoal, lembrando que caso aí a nossa aula, nós tenhamos aí algum travamento da voz, ou vocês não compreendam alguma coisa, fiquem à vontade para me avisar, que eu volto imediatamente, repito o que tinha dito e explico aquilo que vocês não compreenderam. Bom, vamos agora falar sobre essa questão dos efeitos do recurso. Primeiro, efeito meramente devolutivo da sentença absolutória, pessoal. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um direito garantido pela Constituição Federal, né? Nós estamos falando de um direito fundamental descrito no artigo 5º da Constituição Federal, que é a liberdade. Então, ninguém poderá ser mantido preso de forma ilegal ou mediante uma sentença absolutória. Por isso que, nesta hipótese, quando interposto um recurso de apelação pela acusação, esse recurso deva ser recebido somente no efeito devolutivo e não vá suspender ali, né, os efeitos da sentença absolutória. Então, por certo, deverá ser posto imediatamente em liberdade o indivíduo absolvido. Agora, existem hipóteses em que há a demonstração da necessidade da suspensão dos efeitos da absolvição. Exemplo. Numa situação como essa, pode o Ministério Público, por meio de um mandado de segurança, garantir ou buscar o efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, ou seja, em que o indivíduo não seja posto imediatamente em liberdade, né? Quando é que nós podemos... Só um instante, pessoal. Quando é que nós podemos, então, ingressar com mandado de segurança? Quando nós estivermos diante de um direito líquido e certo. Ou seja, o mandado de segurança, ele vem aqui nessa situação, naquela hipótese de garantia social. Ou seja, né, existe fundado receio de que aquele julgamento pode ser, então, revisto, reformado em grau de recurso, e se a pessoa for posta imediatamente em liberdade, ela, então, poderá fugir, ela poderá ali se evadir do local, se tornar um foragido. Então, nessa hipótese, devidamente justificado, né, alegando ali os princípios do periculo in mora e do fumus boniuris, pode o Ministério Público, por meio de um mandado de segurança, né, garantir o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Mas esta é uma excepcionalidade, tá? Não é a regra, é uma excepcionalidade. A regra é que sempre o recurso de apelação contra a sentença absolutória seja recebido apenas no seu efeito devolutivo. Medida de segurança provisória, pessoal, não existe mais, né? Nos termos da reforma penal de 84, nós não temos mais medida de segurança provisória. Nós temos medida de segurança
preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, enquanto ali sobrevierem os indícios de periculosidade do indivíduo para si ou para a sociedade. Então, não existe medida de segurança provisória, né? Como nós temos a prisão provisória, que é por tempo determinado. Né? Para que vocês se lembrem, prisão provisória em crimes comuns, ela é de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias. No caso da prisão preventiva, ela é chamada de prisão processual, por tempo indeterminado, enquanto ali os requisitos do artigo 312, 311, 312 estiverem presentes, tá? Então, não existe mais medida de segurança provisória e ela foi substituída pela medida de segurança preventiva. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória. Olha aí a diferença. O artigo 596 falou da apelação contra a sentença absolutória. Aqui, quando o recurso de apelação for contra uma sentença condenatória, ele terá efeito suspensivo. Então, se for um recurso de apelação contra uma sentença condenatória, ele terá efeito suspensivo. Por certo, o efeito devolutivo já é automático, né? Então, nesta situação aqui, o que é que nós temos que compreender? Primeiro aspecto de compreensão. Nós vamos separar o artigo aqui na sua primeira parte e nas partes seguintes, tá? Então, a apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, isso está correto. O restante do artigo, pessoal, foi derrogado, né, pela reforma penal de 84. Então, não produz mais nenhum efeito jurídico o restante do artigo onde nós grifamos aí. Tá? Esse é um artigo, conforme nós já estudamos também a questão da revogação, né? A revogação pode ser parcial por derrogação. Então, sobre esse aspecto, o artigo 597 foi derrogado, ou seja, a parte dele perdeu efeito jurídico. Nós só vamos aproveitar do artigo 597 essa primeira parte, né? Ou seja, a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. Essa parte está correta. Então, quando o recurso de apelação for interposto, né, no caso aqui vamos pensar pela defesa, esse recurso de apelação será recebido em seu duplo grau, né? Ele será recebido tanto no seu efeito devolutivo quanto no seu efeito suspensivo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, o senhor está me ouvindo? Tô ouvindo, Emily. Tem alguns colegas que não estão conseguindo ingressar na aula do senhor. Eles estão mandando aqui no grupo. Tá. Então, peraí, Emily. Eu vou encaminhar para você o link aqui do nosso grupo, né? E depois nós precisamos ver por que eles não estão conseguindo ingressar. Eu vou verificar se eles estão inseridos aqui no grupo, se eles são alunos matriculados. Eu vou verificar essas questões depois. Mas, independentemente disso, já estou te mandando aí no WhatsApp o link da nossa sala para que eles possam acompanhar a aula hoje e depois, nas aulas seguintes, a gente vê o que está acontecendo, tá bom? Certo, professor. O link que o senhor havia me enviado, ele funciona para todas as aulas. Só que aí também tem a equipe criada no Teams, não é isso? Não, mas esse link é daquela equipe. Só tem uma equipe e as aulas foram agendadas para todas as semanas de forma igual. Não é um link por semana, não é um link por aula, entendeu? Isso. Ele vai Então, mas é funcionar esse sempre. link mesmo. Aham. Então, mas é esse link mesmo que tá dando esse probleminha. Por isso eu perguntei pro senhor se ele é o válido para todas as aulas, entendeu? Porque os colegas não Então estão conseguindo entrar. pode ser um problema do sistema ou pode ser um problema com os colegas, Entendi. Uhum. tá? Mas eu já vou te encaminhar novamente aqui para que a gente veja essa situação, tá? Só um instante, então eu vou interromper a aula um minutinho e aí a gente já vê essa questão.
Pessoal, retomando aqui, então, já encaminhei para a Emily o link, e tanto é que a nossa aula está certa, nosso link está certo, que vocês estão aqui. Então, na verdade, aí são algumas excepcionalidades, que depois nós vamos ver o que é que está acontecendo, tá bom? Mas a nossa aula está agendada, a nossa equipe está criada, os alunos estão aí convidados, olha, percebam que os alunos não precisam de acesso, eles têm acesso automático à sala de aula, sobre o ponto que eles já estão convidados para a equipe. Então, não há necessidade nem de link, é só vocês acessarem e está ali a aula agendada, né? Então, fiquem atentos também lá quando vocês vão entrar, porque, em razão daquela modificação do calendário, pode ter tido alguma alteração aí com relação à data, mas vocês têm acesso automático sobre o ponto que vocês foram convidados a participar da equipe. Então, não há necessidade nem de ficar guardando no lobby, não há necessidade de pedir link toda semana, tá? Tanto é que vocês estão aqui de forma automática. Bom, vamos continuar nossa aula, então. Continuando, então, explicando o artigo 597. O artigo 597, então, ele trata do recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, no qual será recebido também no efeito suspensivo. Com relação à explicação deste artigo, nós temos, então, que o fato aí do efeito suspensivo e devolutivo da sentença condenatória, pessoal, eles são automáticos, até porque eles são postos em razão, em virtude da lei. Então, não é uma questão aqui de interpretação, não é uma questão aqui que vá fazer com que isso possa sofrer algum tipo de alteração conforme a interpretação de quem quer que seja. A própria lei determina aí que, nesta hipótese, o recurso seja recebido tanto no seu efeito suspensivo quanto no seu efeito devolutivo, até porque nós estamos aí diante de uma sentença condenatória. Então, nesta situação, somente aí mediante o julgamento do recurso perante o tribunal é que pode reverter aí os efeitos da condenação, né? Como eu disse para vocês, a previsão ali no caput do artigo 393 não existe mais, também porque este artigo foi revogado, né, pela lei 12.403 de 2011. Então, esse artigo não produz mais efeitos jurídicos sobre o aspecto de exceções ao recurso de apelação não ser recebido no seu efeito suspensivo. Quanto à aplicação provisória de interdição de direitos e de medida de segurança, assim como nós já havíamos comentado, não há mais também essa possibilidade da provisoriedade, né? Tendo em vista que a reforma penal de 84, que reformou toda a parte geral do Código Penal, inclusive alguns dispositivos especiais, não permite mais esse critério da temporariedade, apenas o critério da preventiva, tá? É diferente os dois critérios aqui observados. Uma outra situação é a suspensão condicional da pena, né? Tendo em vista que também foi revogado, conforme dispunha o caput do artigo em comento, em razão da edição da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Então, a Lei 7.210 de 84, ela dispôs de forma diferente nos termos do seu artigo 160, né? Já que impõe aí a realização de audiência admonitória após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, nós temos essa fase, essa nova fase criada pela Lei de Execução Penal, e por isso ser executada, ou seja, restritiva de direitos ou medida de segurança em caráter provisório, né? Ela pode até ser a antecipação
da execução da pena, como nós sabemos que é no momento ali em que o fato acontece, né? E nós temos também os outros institutos, né? O Instituto da Detração Penal, o Instituto ali que vai observar um critério bastante importante, que é o tempo em que a pessoa esteve presa durante a instrução processual, será lá abatido da pena a ser cumprida. Então, são alguns aspectos bastante importantes sobre essa situação. Quanto ao artigo 598, ele vai falar de forma específica aqui do recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri. Então, olha que nós temos uma outra vertente, nós temos uma outra característica, ou seja, nós temos o recurso de apelação contra a sentença absolutória com as suas características, nós temos o recurso de apelação contra a sentença condenatória e nós temos também aqui o recurso de apelação nos crimes de competência do Tribunal do Júri, né? E nós sabemos que na primeira fase do Tribunal do Júri, nós podemos ter a sentença de pronúncia, a sentença de impronúncia, a sentença de desclassificação e a sentença de absolvição. Quando nós estivermos diante de uma sentença de pronúncia, né, a sentença de pronúncia ela é relativa ali àquela decisão, decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, sentença de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, né? Assim também como acontece com a desclassificação, em que também cabe recurso em sentido estrito. Já a sentença de impronúncia, que é equivalente a uma absolvição por insuficiência de provas, cabe recurso de apelação, do mesmo modo a sentença de absolvição. Então, a redação aí do artigo 598 diz que nos crimes de competência do Tribunal do Júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas lá no artigo 31, né? O artigo 31, ele vai falar da substituição processual, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo o seguinte, que assim como a ação penal pública, quando não proposta no prazo legal, não apresentada a denúncia no prazo legal. Qual que é o prazo legal para apresentação da denúncia? 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Caso o Ministério Público deixe transcorrer em albis, em branco, o prazo para a apresentação da denúncia, pode lá o querelante, pode a vítima, o ofendido, né, por meio do seu advogado, apresentar a ação penal privada subsidiária da pública. Aqui segue-se o mesmo fundamento, ou seja, se diante de uma sentença absolutória não puder, olha só, nos crimes de competência do Tribunal do Júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer pessoa que o represente, ainda que não esteja habilitado no processo como assistente, poderá interpor apelação, a que não terá, porém, efeito suspensivo. Então, o que nós temos aqui? Daquela sentença, né, absolutória, se o Ministério Público não recorrer, pode o ofendido ou aqueles que o vierem suceder interpor o recurso supletivo, substitutivo ao recurso que seria do Ministério Público. Aqui nós temos uma questão bastante importante, que é, se no processo a vítima já está habilitada por meio do seu advogado como assistente de acusação, já habilitou o seu advogado, né, o seu acusador particular, como assistente de acusação, segue-se o mesmo prazo do Ministério Público para interposição do recurso, ou seja, petição de interposição em 5 dias. E depois mais 8 dias para apresentação das razões recursais, conforme nós já vimos e ainda veremos aqui
a tratar do recurso de apelação, mas o prazo é idêntico ao prazo do Ministério Público. Agora, se a vítima, o ofendido ou seus representantes legais não outorgaram procuração para que um advogado atuasse no processo como assistente de acusação, aplica-se a regra do parágrafo único. Ou seja, o prazo para interposição deste recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Então, seja, o Ministério Público tinha 5 dias para interpor o recurso, não o fez. Depois, a parte tem 15 dias para que possa interpor o recurso. André, mas e se lá o ofendido habilita o seu advogado como assistente de acusação no 13º dia? Quer dizer que daqui ele tem mais 15? Não, daqui ele tem mais 2 dias para interpor o seu recurso de apelação. Então, são 15 dias da data em que findou o prazo para o Ministério Público, tá? Então, o que nós temos aqui? Nas ações, seja de competência do júri, seja do juiz singular, quando o Ministério Público não recorrer da sentença absolutória, poderá o ofendido, poderá aqui os seus representantes legais, os seus sucessores, por meio de um assistente de acusação, né, interpor o recurso no prazo de 15 dias, se eles não estiverem habilitados no processo. Se eles não estiverem habilitados no processo, no prazo de 15 dias. Se estiver habilitado no processo, segue o mesmo prazo do Ministério Público. Pessoal, só um instante, parece que saiu aqui a tela. Vamos projetar a tela novamente. Mais uma vez aí a tela projetada, então continuemos. Bom, nós
falamos aqui com relação a esse prazo que tem o Ministério Público para interpor o recurso de apelação contra uma sentença absolutória. Então, o que nós temos com relação a isso? Primeiro, a apelação do Ministério Público. Quando nós tratamos de apelação do Ministério Público, é lógico que o Ministério Público não fica ali adstrito somente a recorrer quando nós tivermos uma sentença absolutória. Se houver uma condenação que contraria os interesses de justiça do Ministério Público, ele também pode recorrer contra uma sentença condenatória. E, no caso dos crimes de ação pública, o Ministério Público ele é o titular da ação. E ele continua sendo o titular daquele recurso, né? O que vai acontecer é o seguinte: caso o Ministério Público não interponha o recurso no prazo legal, abre-se a possibilidade, né, caso já esteja habilitado o assistente de acusação no processo, ou caso não esteja habilitado, pode se habilitar, e aí então apresentará o recurso de apelação substitutivo, supletivo ao recurso do Ministério Público. Assim como na ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público, a qualquer momento, retomar a ação para si, né? Qual que é a diferença? Se o Ministério Público não retomar a ação para si, pode ali o apelante, a qualquer momento, desistir do recurso. Caso o Ministério Público retome a ação para si, não poderá esse desistir do recurso em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal. Tá? Então, esse é um aspecto bastante importante. E o que vai mudar aqui, o que tem que ficar muito atentos, é o prazo para a interposição deste recurso supletivo. Por quê? Porque quando a apelação ela é interposta supletivamente ao do Ministério Público, nós temos lá a hipótese, né, de dilação de prazo, caso o assistente de acusação não esteja habilitado no processo. E, se ele já estiver habilitado no processo, seguirá o mesmo prazo do Ministério Público para a interposição do recurso. Na hipótese aqui da tela, nós vamos falar da possibilidade de corréu apelar no lugar do Ministério Público, pessoal. É uma total incoerência, é inadmissível, né, que um criminoso, que um corréu possa recorrer no lugar do Ministério Público quando este não interpor o recurso contra uma sentença absolutória, né? Porém, se nós temos um processo onde as duas partes ou duas pessoas são consideradas como autores e réus daquele processo, ou seja, vítimas e autores, né, daquele crime, por exemplo, lesões recíprocas entre dois indivíduos, os dois serão processados no mesmo processo, terão para si a condição de vítima e de autor. Caso algum deles tenha sido absolvido definitivamente ou tenha sido excluído da ação penal, nesta hipótese, perdendo a posição de réu, passa a figurar somente como vítima. E aí sim, como vítima, pode recorrer se o Ministério Público não o fizer. Mas na condição de corréu, não é possível, não se admite que haja ali um recurso supletivo, né, ou complementar ou substitutivo ao do Ministério Público, na hipótese aqui da parte da pessoa, do indivíduo, figurar ainda na condição de réu ou de corréu ao processo. Amplitude da apelação do ofendido, pessoal. Aqui não há limitação quanto à apelação do ofendido, né? Nesta apelação apresentada em lugar da apelação que deveria ser apresentada pelo Ministério Público, tudo quanto é necessário pode ser discutido. Então, né, não há aqui nenhuma limitação quanto a este recurso. Não há aqui nenhuma limitação quanto à análise do mérito a ser aqui posta em julgamento ou em reanálise ao tribunal. Então, nessa situação, o que se tem é que a pessoa do ofendido ou seus sucessores deve e tem a prerrogativa de buscar a justiça, né? Cabe aqui o recurso em lugar daquele que deveria ser interposto pelo Ministério Público. E não há limitação, né, ao recurso de apelação do ofendido. Então, ele é um recurso um tanto quanto amplo, né, sem nenhum tipo de limitação.
Ministério Público e pedido de absolvição. É lógico que pode, a partir do ponto que o promotor de justiça, ele busca a justiça e não a condenação. Ele busca aquilo que é justo. Imaginem num processo, durante a instrução processual, que o Ministério Público tenha se convencido de que, de fato, não existe provas suficientes da autoria sobre aquele crime, de que o imputado, né, não é o autor daquele fato. O que ele faz lá nas suas alegações finais? Ele vai pedir a absolvição do indivíduo. E aí o juiz é obrigado a absolver? Claro que não. O juiz, de acordo com o seu livre convencimento motivado nas provas dos autos, pode condenar o indivíduo. Então, nesta hipótese, havendo divergência entre o pleito do Ministério Público e a decisão do magistrado em favor do réu, pode também o Ministério Público recorrer e pedir, logicamente, aí a absolvição do réu. Tá? O Ministério Público pode recorrer em favor do réu, logicamente buscando algum tipo de benefício para o réu, seja um regime de cumprimento de pena, seja redução de pena, seja absolvição. Mas ele não está impedido de recorrer em favor do réu. Não há nenhum impedimento nesse sentido. É possível que, em alguma hipótese, o Ministério Público recorra favoravelmente ao réu. Prazo legal para o recurso de apelação do ofendido, pessoal. E aí segue aquela situação que nós já comentamos. Existem duas posições doutrinárias, uma majoritária e uma minoritária. Porém, nós temos uma pacificação nos termos da súmula 4448 do STF, ou seja, o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. É preciso ressaltar, no entanto, o atual do pretório excelso, ou seja, do STF, é no sentido de que o prazo corre quando o assistente está habilitado nos autos da data em que ele tem um prazo de 5 dias para interpor o recurso. Se ele já estiver habilitado nos autos, 5 dias para interpor o recurso. Se ele não estiver habilitado nos autos, 15 dias para interpor o recurso, contados da data que findou o prazo do Ministério Público para interpor o recurso de apelação. Nós estamos aqui falando de um recurso de apelação supletivo, ou seja, ele vem suprir a ausência do recurso do Ministério Público. Se o assistente de acusação, André, quem é o assistente de acusação? Me explica que eu não entendi. O assistente de acusação é um advogado que teve uma procuração outorgada para este fim específico, para atuar num processo como assistente do Ministério Público, como acusador particular. Não é a vítima o assistente de acusação, é o advogado constituído pela vítima ou pelos seus sucessores, nos termos lá do artigo 31 do Código de Processo Penal. Pode ser que esse assistente de acusação já esteja habilitado no processo desde o início, e aí ele terá o prazo, conforme a súmula 448 do STF, de 5 dias para interpor o recurso de apelação após findar o prazo do Ministério Público. Caso não existe assistente de acusação no processo, e aí a família fica sabendo que a pessoa foi absolvida, ela espera os 5 dias para ver se o Ministério Público vai recorrer. O Ministério Público não recorrendo, pode o ofendido ou seus sucessores ali outorgar a procuração e requerer a habilitação de um assistente de acusação no processo. E esse aí, então, terá o prazo de 15 dias para interpor o recurso de apelação supletivamente ao recurso não interposto pelo Ministério Público. Lembrando que a qualquer momento pode o Ministério Público avocar para si este recurso e aí então ele continua sendo o titular deste recurso também. Ressalva quanto à inexistência de efeito suspensivo, conforme disse lá, na hipótese do assistente de acusação não estar habilitado no processo, ele tem até 15 dias para interpor o recurso e, desta forma, também não existe efeito suspensivo, conforme nós já tínhamos visto lá no nosso início da aula, em que não existe efeito suspensivo contra decisão absolutória. Prazo especial, como eu já disse,
no caso do assistente de acusação não habilitado, ele terá 15 dias nos termos aí da lei e da jurisprudência do STJ. O termo inicial para o assistente não habilitado nos autos é de 15 dias, após findado o prazo para o Ministério Público, de modo que, não interposto o recurso nesse interim, deve ser mantido o não conhecimento do apelo. O que nós temos ainda como de distinção, pessoal? Quando o assistente de acusação estiver habilitado no processo, segue-se a regra normal do recurso de apelação. 5 dias para a petição de interposição, depois ele é intimado para, no prazo de 8 dias, apresentar aqui as suas razões recursais. Quando ele não está habilitado no processo, por que chegou-se no prazo de 15 dias? Porque eu tenho 5 dias para a petição de interposição, depois o escrevente tem 2 dias para intimação da parte para apresentação das suas razões, no prazo de 8 dias. Então, 8 mais 2, 10 mais 5, 15. Por isso que nós chegamos a um prazo de 15 dias. Ou seja, e aqui, nesse prazo de 15 dias, é para apresentar o recurso, para interpor o recurso com as razões. Já é uma petição conjunta, não é como acontece no prazo normal, onde nós temos uma petição de interposição no prazo de 15 dias e depois uma petição de razões no prazo de 8 dias. São 2 petições. Nesta hipótese do prazo especial de 15 dias, o recurso de apelação será uno, ou seja, numa única petição. Artigo 599 do Código de Processo Penal. As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte dele. Bom, precisamos aqui frisar que o inconformismo pode ser total ou o inconformismo pode ser parcial. Ou seja, imagine lá a situação em que o réu é réu confesso, ele confessa a prática do crime, expõe as suas razões e submete-se ao crivo do Poder Judiciário. Então, ele não pode recorrer contra a condenação, já que ele é réu confesso. Mas ele vai recorrer sobre parte da condenação, por exemplo, que determinou que ele inicie o cumprimento da pena em regime fechado. E ele entende que ele tem já o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, ele vai recorrer sobre parte da condenação e não sobre toda a condenação. Ou seja, ele vai recorrer sobre parte da sentença e não sobre toda a sentença. Então, esses são alguns aspectos bastante importantes também. A apelação ela é livre, né? Aquele que apela, aquele que recorre, aquele que se coloca na condição de inconformado com a decisão judicial, pode recorrer no todo ou pode recorrer somente sobre parte da decisão do juiz de primeira instância. O artigo 600, então, do Código de Processo Penal diz que, olha só, assinado o termo de apelação. Então, pessoal, funciona assim. O termo de apelação ou a petição de apelação funciona da seguinte forma. Quando o réu ele é intimado pelo oficial de justiça da sentença, e lá o oficial explica para ele o que aconteceu, o que o juiz decidiu, o oficial de justiça tem um termo. E esse termo é, o senhor deseja recorrer, sim ou não? Se ele assinar o termo dizendo que sim, a petição, ou seja, o recurso de apelação já está interposto pela assinatura do condenado no termo de apelação. Tá? Agora, pode também ele dizer, olha, não, eu não sei ainda se eu quero recorrer e eu vou consultar o meu advogado. Aí, consultando o advogado, se o advogado entender que é causa, existe a hipótese aqui de recurso, né, se é interessante o recurso para o cliente, se é favorável o recurso para o cliente, ele fará uma petição de interposição de recurso. Pessoal, é muito simples essa petição. Né? Tem um cabeçalho lá endereçado ao juiz, fulano de tal, devidamente qualificado nos autos, por meio do seu advogado, vem perante Vossa Excelência no prazo legal, informar que deseja recorrer da sentença de folhas tais. Ponto. Isso é um termo de interposição de recurso. Então, após a apresentação da vontade, né, da externação da vontade de recorrer,
O apelante e depois dele o apelado terão prazos de 8 dias para oferecer as razões. Ou seja, então ele vai ser intimado para no prazo de 2 dias apresentar as suas razões. A parte contrária, vamos supor, o Ministério Público também será intimado para no prazo de 8 dias também apresentar as contrarrazões. André, o que é as contrarrazões? Bom, as contrarrazões é uma manifestação na qual ela defende a manutenção da sentença. Já que o recurso é contrário à sentença, as contrarrazões, elas são no contexto de manutenção da sentença, salvo nos processos de contravenção, em que nós temos um prazo reduzido de 3 dias. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Então, ou seja, o Ministério Público tem 8 dias para apresentar as razões ou as contrarrazões, dependendo se ele é o recorrente ou não, e o assistente de acusação também poderá se manifestar no processo em razões ou em contrarrazões, também num prazo reduzido aí de 3 dias. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, ou seja, ação penal privada, o Ministério Público terá vistas dos autos no prazo do parágrafo anterior. Para quê? Para atuar como custos legis fiscal da lei. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes, os prazos serão comuns. É possível o prazo comum hoje no processo virtual, no processo digital. Quando do processo físico, os prazos eram sucessivos. Por quê? Porque todos tinham direito a ter acesso ao processo na integralidade para poder ali fazer o seu recurso, né? Ou o processo ficava em cartório e o prazo era comum a todos, ou se fosse deferida a carga extra-cartório, o prazo era sucessivo. Então é importante lembrar que no processo físico só poderia ser prazo comum se o processo ficasse em cartório, ou seja, nenhuma parte poderia tirar o processo do cartório, poderia consultá-lo no balcão ou simplesmente fazer a carga para a OAB, né, para poder levar ali na OAB dentro do fórum para tirar xerox das partes necessárias, tá? Mas é fundamental aqui que nós possamos compreender que no processo digital o prazo sempre será comum. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar, pessoal, e aqui eu peço uma atenção muito especial de vocês, porque muitos advogados não utilizam e não conhecem aqui os benefícios do parágrafo 4º. Lembrando que o parágrafo 4º é um direito somente da defesa. Somente da defesa, né? Então, olha só o que ele diz. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal adquém, onde será aberto vistas às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação. O que significa isso? Olha só como tudo muda. Eu vou lá e vou protocolar o termo, né, a petição de interposição do recurso. E lá eu fundamento que eu vou interpor o recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 600. O que significa dizer? Significa dizer que o processo vai subir automaticamente ao tribunal. Chegando no tribunal, eu vou ser intimado para apresentar as razões recursais no tribunal. O Ministério Público, o promotor de primeira instância, não vai manifestar em contrarrazões. E quem fará a manifestação em contrarrazões é o Procurador-Geral de Justiça ou Procurador de Justiça lá do tribunal. Então, isso é importante, isso é bom para a defesa. Sobre alguns aspectos qual é o primeiro benefício que isso gera? Tempo maior para que você possa elaborar suas razões recursais. Um tempo infinitamente maior do que 8 dias, né? Pode durar meses. Segundo aspecto importante, né? Não será o promotor da causa, que acompanhou toda a instrução, que conhece todos os detalhes do processo, que manifestará em contrarrazões ao seu recurso. Isso, tecnicamente, não gera nenhum benefício, né?
porque por mais que o procurador não acompanhou a instrução processual, ele tem acesso a todo o processo. Então, ele tem condição, sim, de manifestar em contra-razões. Mas a maior vantagem, o maior benefício aí que eu vejo é o tempo estendido, ampliado, para que as razões recursais sejam apresentadas, tá? E é um benefício somente da defesa. Não pode o Ministério Público, quando da interposição do recurso de apelação, utilizar da prerrogativa do parágrafo 4º do artigo 600. Somente a defesa pode se utilizar. André, eu posso em todo recurso de apelação apresentar as razões somente no tribunal? Pode, nos termos do parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal. Eu, recentemente, utilizei dessa prerrogativa no Tribunal do Júri lá em Minas, né? Onde terminou o júri, nosso cliente foi condenado, e aí eu pedi que a juíza abrisse o termo, abriu-se um termo e eu fiz a interposição verbal, oral, do recurso de apelação, né, conforme preceitua aí o parágrafo 4º do artigo 600. Termo de apelação, como nós já vimos, ela é a manifestação da vontade do condenado ao oficial de justiça com o desejo de recorrer. Pessoal, aqui, o que é que eu vejo? Muito advogado que não conhece a distinção e a importância de uma coisa e outra. Porque mesmo o réu tendo manifestado o seu desejo de recorrer, o advogado vai lá e protocola uma petição de interposição, pessoal. Ele já está no prazo de 8 dias para apresentar as razões. Então, pode ser que ele perca o prazo para apresentar as razões, se ele não as apresentar no prazo de 8 dias, tá? Não há necessidade de petição de interposição quando o réu já assinou o termo apresentado pelo oficial de justiça manifestando a sua vontade de recorrer. Não há necessidade. E eu vejo muito advogado fazendo isso. Talvez aí na prática, nos estágios, vocês também passarão a observar que isso é comum, né? E isso demonstra falta de conhecimento técnico sobre o que significa petição de interposição, petição de razões. Procedimento, vamos lá. Após a intimação da ciência da sentença, a parte contrariada possui 5 dias para recorrer. Deve-se apresentar inicialmente uma petição de interposição da apelação sem as razões. André, se eu quiser, posso apresentar as razões junto com a petição de interposição? Pode, é um direito seu. Quem pode o mais, pode o menos, tá? Então, você já pode aqui apresentar as razões junto com a petição de interposição, não há problema nenhum. Mas caso você não queira, caso você precise de mais tempo para fazer ali as suas razões recursais, né? Então, recebida a petição de interposição, novo prazo agora de 8 dias será concedido para oferecimento das razões. Encartadas nos autos, abre-se vista ou é intimada a parte contrária para apresentar as contrarrazões também no prazo de 8 dias. Se tiver assistente de acusação, prazo de 3 dias para se manifestar em contrarrazões. Cumpre salientar que o prazo de 5 dias para interposição é fatal. Ou seja, se não apresentada a interposição no prazo de 5 dias, não poderá mais ser apresentado, precluir o direito de recorrer. O prazo de 8 dias não é fatal. Então, caso eu não apresente as razões em 8 dias, eu ainda posso apresentá-la posteriormente. O prazo aqui de 8 dias é um prazo impróprio, enquanto o prazo de 5 dias é um prazo próprio, um prazo fatal. A petição ou termo de apelação é dirigida ao juiz prolator da decisão impugnada, tá? E as razões são dirigidas ao Tribunal Superior, pessoal. Fiquem atentos a isso também. A petição de interposição ao juiz prolator da sentença e as razões recursais ao tribunal. Então, fiquem atentos a quem se dirigir também para aí demonstrar conhecimento jurídico. O arrazoado do assistente de acusação, como nós já falamos, no prazo de 3 dias, ação penal privada. Pessoal, interessante aqui, ó. Eu não estou falando de ação penal privada subsidiária da pública. Eu estou falando de ação penal privada. Na ação penal privada, o Ministério Público também se manifesta no prazo de 3 dias como fiscal da lei, tá? Agora, vamos lá. Na ação penal privada, tem-se uma sentença absolutória, o querelante não recorre. Pode o Ministério Público recorrer em seu lugar? Não, porque ele não é titular da ação, tá? Então não pode
aqui o Ministério Público recorrer no lugar do querelante, já que se trata de um direito disponível e o Ministério Público não é o titular da ação. Inviabilidade de prazo comum, pessoal. Prazo comum na hipótese de processos digitais. Em processos físicos, é inviável o prazo comum, salvo na hipótese do processo ser mantido em cartório à disposição de todos para que possam se consultar e ali então redigir as suas razões recursais. Apresentação das razões em superior instância, parágrafo 4º do artigo 600, ou seja, prerrogativa da defesa, onde ela pode apresentar as suas razões recursais diretamente no tribunal, sem que o Ministério Público tome conhecimento, ou até mesmo o magistrado prolator da sentença tome conhecimento das razões recursais. O promotor de justiça sempre deverá apresentar suas razões em primeiro grau, para que a parte possa manifestar em contra-razões. Então, essa é uma diferença bastante importante aí que traz o parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal. Falta de intimação da parte para arrazoar em segunda instância. Então, observem aí que, então, utilizando-se, interpondo-se o recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 600, quando chegar ao tribunal a sua petição de recurso, o processo, a parte deverá ser intimada para apresentar as razões recursais. Se isso não acontecer, gera nulidade. Nulidade por quê? Porque fere o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, o ato dali para frente será anulado, voltando-se a oportunidade para a apresentação das razões. Um caso concreto para vocês compreenderem isso. Nós fizemos um tribunal do júri também em Minas, onde tinham dois réus, um réu foragido e o meu réu presente, lá no julgamento. Os dois réus foram condenados também, na pena mínima pelo crime, e o que acontece? Tanto eu quanto o outro advogado, nós fizemos a interposição do recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri, nos termos lá da linha D, do inciso 3º do artigo 593, ou seja, porque os jurados julgaram contra as provas dos autos. Nós fizemos a interposição, então, do recurso de apelação, já alegando aí o parágrafo 4º do artigo 600. O que acontece? O promotor também recorreu, pedindo aumento de pena. Chegou no tribunal, o tribunal, não sei se por qual razão, não viu as nossas petições de interposição do recurso, julgando somente ali o recurso do Ministério Público. O que acontece? Automaticamente gerou nulidade do ato. Como o meu cliente está preso, o que eu fiz? Sabendo que eu não tinha sido intimado, eu fui obrigado a manifestar, dizendo, olha, para evitar a futura nulidade, venha apresentar as razões do recurso de apelação. Ponto. Porque meu cliente está preso, eu não tenho interesse em que esse processo demore mais, eu quero que acabe logo. Agora, o advogado do outro réu, que o réu está solto, o que ele fez? Ficou quieto. Ele não falou nada, ele não foi intimado, e aí o que vai acontecer? Futuramente ele vai alegar nulidade, porque ele não foi intimado, porque não foi dada oportunidade de defesa para o seu cliente, foi restringido a ampla defesa, assim conforme se observa do texto legal. E essa, pessoal, foi aí a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Maravilha, Isabela. Obrigado aí pela sua manifestação, viu? Não havendo dúvidas, a aula está encerrada. Pessoal, um abraço e até o nosso próximo encontro.